E aí galera, tudo bem? Só lembrando que antes do vídeo começar, que a gente oferece aulas particulares e monitoria para quem está com dificuldade na faculdade ou tem aquele tema que sempre quis saber, mas nunca conseguiu aprender, ou qualquer outro motivo que vocês acharem relevante. Bom, vamos começar o vídeo então. E aí gente, tudo bem? Começando mais uma aula aqui de mecânica estatística e termo. Hoje a gente vai falar um pouco da distribuição de Boltzmann, que é uma das fórmulas assim super importantes da física. Então decidi fazer uma aula só para ela. Bom, é isso. Vamos começar então. Para isso vamos revisar o que a gente tem visto até aqui. Então, das últimas aulas a gente definiu o que era entropia como uma constante vezes o log da maneira de organizar as coisas dentro do sistema. Com isso, a gente pode definir o que é a soma de duas entropias, que é basicamente você somar dois logs, que vira uma multiplicação dentro do log, e a gente descobriu o que era a temperatura. No caso, eu escrevi de uma forma estilosa aí, porque é da maneira que a gente vai usá-la hoje, que é 1 sobre a temperatura igual a derivada da entropia em função da energia. Bom, e na aula de hoje, qual dos nossos objetivos, que é basicamente a ideia por trás da distribuição de Boltzmann? A primeira é, dado um sistema, dado uma energia dentro de um sistema, qual a probabilidade de eu encontrar esse sistema? Então, eu estou fazendo um experimento lá, eu descubro que, sei lá eu, dentro da minha caixinha tem 10 joules de energia. Qual que é a probabilidade de eu encontrar essa energia distribuída? Ou então, sabendo a energia do entorno, qual que é a probabilidade de eu encontrar essa energia de uma determinada forma dentro de um sistema? E acho que o mais importante é passar do sistema discreto, que a gente estava trabalhando com osciladores e quanta de energia, para uma coisa contínua, porque daí a gente pode trabalhar no contexto macroscópico. Então, coisas que a gente realmente consegue medir no dia a dia, tipo temperatura, volume, pressão e esse tipo de coisa. Bom, para fazer essa dedução, vamos primeiro começar colocando as coisas dentro de um contexto. A gente vai analisar um sistema que está dentro de um reservatório. E esse reservatório é muito maior do que o nosso sistema. Então, todas as contas que a gente for fazer, vale aproximar que tudo que está no reservatório é muito maior do que tudo que está no sistema. Então, a quantidade de osciladores, a quantidade de energia, a quantidade de... são as duas únicas quantidades que a gente tem. Bom, esse reservatório está organizado de uma certa maneira, que a gente vai representar como o ômega do reservatório. O nosso sistema está organizado de outra maneira, dado por ômega do S, ômega do sistema, e o conjunto está organizado de uma maneira, multiplicando as duas. Então, você multiplica as maneiras de combinar um vezes a maneira de combinar o outro, você tem a maneira de combinar o sistema inteiro. Bom, dito isso, a gente pode fazer a próxima pergunta, que é, sabendo que eu tenho uma certa quantidade de energia dentro desse sistema, qual que é a probabilidade de eu achar o sistema com essa quantidade de energia? Então, sei lá, eu quero saber qual que é a probabilidade de eu achar o sistema com 10 joules de energia, sabendo que no reservatório eu tenho 100, por exemplo. Bom, para fazer essa conta, vamos pensar o que a gente precisa. A probabilidade vai ser as maneiras que eu tenho de organizar essa energia dentro do sistema, vezes a maneira que eu tenho de organizar a energia que sobrou no reservatório, dividido pela quantidade total de maneiras que eu tenho para organizar esse sistema. Até aí, sem grandes novidades, é só cálculo de probabilidade, então a probabilidade é o que você quer dividido pelo que você tem. Então, as maneiras de organizar a energia no sistema e no reservatório dividido por todas as maneiras de organizar essa energia. E agora eu vou multiplicar tudo por... vou aplicar o log nos dois lados e multiplicar por kb. E por que que eu vou fazer isso? Bom, primeiro porque eu quero e porque eu posso, não tem nada que me proíba. E segundo, porque eu quero trabalhar em termos da entropia, que é uma grandeza que a gente já conhece algumas propriedades e que é mais fácil de fazer conta. Então vamos fazer.
Aqui eu só coloquei o log e multipliquei por KB do jeito que eu falei. Vamos copiar isso aqui e vamos abrir isso daí numa maneira que é mais fácil de trabalhar. Então é só usar a propriedade que o log da multiplicação vira a soma dos logs, então log de A vezes B é log de A mais log de B, e log de A sobre B é log de A menos log de B. Bom, dito isso, a gente chega nessa fórmula que a gente pode identificar como sendo as entropias. Então, o primeiro termo é a entropia do nosso sistema, dado uma quantidade de energia. O segundo é a entropia do reservatório, dado a energia do reservatório. E, por último, é a entropia do conjunto inteiro. Bom, essa daí é a primeira fórmula importante que a gente vai precisar. E agora a gente vai brincar um pouco com ela para chegar em algo que a gente conhece. Primeiro, a gente vai mexer nessa entropia do reservatório. Para isso, a gente começa com a conservação de energia. A gente tem que a energia total é a energia do reservatório mais a energia do sistema. Em outras palavras, a energia do reservatório é a energia total menos a energia do sistema. Dito isso, a gente pode reescrever a equação como a entropia do reservatório é a entropia dada a energia é igual à entropia do reservatório dada a energia total menos a energia do sistema. Agora a gente vai usar aquilo que eu falei no começo, que tudo que não é o sistema é muito pequeno. Em outras palavras, a energia total tem que ser muito, muito maior do que a energia do sistema. Desculpa. E toda vez que você vê uma função tipo f de x mais epsilon, você deve ficar com uma coceira assim na mão para fazer uma expansão em série de Taylor, né? Porque toda vez que você tem algo pequeno, você aproxima pela reta tangente. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai reescrever a energia do reservatório é igual a entropia dada a energia do reservatório é igual à entropia dada a energia total, então seria a energia do reservatório mais a energia do sistema, menos uma pequena correção. Bom, antes de passar para o próximo slide, vamos comentar um pouco sobre isso. Vocês concordam que se eu der toda a energia para o reservatório, a entropia vai atingir o lugar, a taxa mais alta? Porque se vocês lembrarem, quanto mais quanta eu jogo no sistema, maior é a entropia. Então, independente de qual seja o número, qual que seja essa correção, ela tem que ser negativa, certo? Porque se ela fosse positiva, você teria que a entropia do sistema, a entropia do reservatório, é maior do que quando ela está com toda a energia. Então você meio que criou energia do nada. E isso não faz muito sentido. Então, para justificar isso, a gente vai colocar um módulo aqui. E vocês já vão entender o porquê. E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai fazer agora a regra da cadeia. Então eu vou só escrever ela aqui. A derivada em relação a ES é igual à derivada em relação à energia do reservatório vezes a respectivo termo e a derivada da energia total vezes o respectivo termo também. Bom, a energia do reservatório dividida pela energia, a derivada do reservatório pela a derivada da energia do sistema. Se vocês olharem lá em cima, está bem fácil, é menos 1. E se a derivada da energia total sobre qualquer coisa é zero, porque a energia total é um valor fixo, a gente coloca ele antes de começar o nosso experimento. Então, em outras palavras, está aqui o valor delas e a gente pode simplesmente substituir. E agora a gente chegou em algo que começa a ficar mais interessante. A gente tem que a entropia do reservatório dada a energia é igual à entropia do reservatório concentrando toda a energia, então com toda a energia do sistema, menos essa pequena correção aí. Se vocês lembrarem lá do primeiro slide da pequena revisão que a gente fez, a derivada da entropia pela energia é 1 sobre a temperatura. Em outras palavras, esse pequeno termo de correção é a energia que a gente tem no nosso sistema, dividido pela temperatura do reservatório.
A energia é uma coisa que a gente quer descobrir a probabilidade, a gente, entre aspas, pode medir. A temperatura é só você enfiar um termômetro lá, então a gente já tem tudo que precisa para terminar a nossa análise. E eu deveria ter colocado o slide antes, mas não é o caso. Bom, então vamos escrever nossa fórmula aqui de novo, o que a gente já deduziu até agora. Vou reescrever substituindo os termos que interessam, e está aqui a nossa fórmula mestre, por assim dizer. E agora, pelo mesmo motivo que eu multipliquei por KB e tirei o log, eu vou fazer o contrário, vou dividir tudo por KB e vou tomar a exponencial. E daí, se vocês perguntarem por que, a resposta é porque eu quero, de novo. E porque daí eu consigo isolar essa probabilidade e as coisas ficam mais fáceis. Em outras palavras, está aqui a nossa probabilidade isolada. Ela é a exponencial da entropia do reservatório, da entropia do reservatório, dada a energia total, da entropia do sistema total vezes a dada a energia total, a entropia do sistema, dada a energia do sistema, e essa exponencial de menos e elevado a kBt. Bom, sem mais delongas, essa primeira parte aí é uma constante. Eu vou tentar parar de falar a entropia disso, entropia daquilo, dada energia disso, energia daquilo, porque tá ficando muito confuso já. Bom, a primeira parte é uma constante, a segunda vai te dar a normalização, e só essa última exponencial, a exponencial de e dividido por kBt, que é realmente importante, porque é ela que dado a energia, vai te dar a probabilidade. Esses dois primeiros termos, eles só garantem que a soma de todas as probabilidades vai dar 1 no final. Em outras palavras, a gente pode reescrever isso como a probabilidade de encontrar um certo sistema, é esse fator de normalização, que vai garantir que a soma de todas as probabilidades dê 1, vezes a exponencial de menos e a kBt. Outra coisa importante que quando vocês estiverem fazendo conta vocês vão notar, geralmente essa probabilidade não é exatamente uma probabilidade, ela é uma densidade de probabilidade. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que ela não é adimensional, ela tem a dimensão de 1 sobre energia. Então, para você ter a probabilidade propriamente dita, você precisa multiplicar por um ΔE, por um DE aí. E geralmente esse DE ele entra dentro do N para ficar com a unidade certa também. Esse daí seria o segundo papel do N dentro desse contexto. Mas isso é só um detalhe técnico, eu não quero me prender muito a isso, porque na prática, quando você estiver fazendo conta, isso vai ficar algo natural. Você não vai ter que ficar pensando, falar, puta, isso daqui é probabilidade, ou isso daqui é probabilidade dividido por energia, ou qualquer coisa do gênero. Bom, essa foi a parte da teoria de fazer a conta, e agora vamos aplicar isso num exemplo. A gente vai descobrir qual que é a velocidade de uma molécula de gás aqui na sala a temperatura ambiente. Para isso a gente escreve a energia nesse caso é a energia cinética, então meio de mv². Se a gente quisesse descobrir o N, ele não é importante agora, mas enfim, eu vou deixar só registrado aqui. A gente ia fazer que a soma de todas essas velocidades, todas as probabilidades, tem que ser 1. Em outras palavras, se eu fizer a integral de menos infinito até mais infinito de todas as velocidades, tem que ser 1. Eu não vou mostrar como faz essa conta agora, no próximo vídeo eu com certeza vou falar, porque é uma conta muito importante para passar em branco. Eu vou só escrever o resultado aqui. Se você fizer a integral dessa função aí, menos mv², é a integral de uma gaussiana. Se vocês não viram, vocês com certeza vão ver, porque ela aparece em todo lugar, e com certeza vai aparecer na próxima aula também. Mas enfim, o resultado é esse. Então o n é raiz de m sobre 2π kBt. Se vocês não sabem de onde que veio isso, relaxa que daqui a pouco eu mostro na próxima aula. Eu só não coloquei nessa para ela não ficar muito comprida. Bom, dito isso, a gente pode calcular qual que é a velocidade média das partículas.
Mas se vocês pararem para pensar bem, eu nem precisaria terminar essa conta, porque a gente tem a mesma probabilidade de uma partícula estar se movendo para a direita ou para a esquerda. Então, seria zero. Por isso, a gente vai calcular a média da velocidade ao quadrado, porque daí o sinal não importa, e no final a gente tira a raiz. Em outras palavras, como que a gente faz isso? Toda vez que vocês quiserem descobrir qual que é a probabilidade de encontrar qual que é o valor médio de qualquer grandeza, a regra é sempre a grandeza que você quer vezes a probabilidade de achar essa grandeza e vocês integram sobre todo o espaço. É isso que a gente vai fazer com a velocidade ao quadrado. A gente escreve v quadrado vezes a probabilidade de encontrar v quadrado integra sobre todo o espaço. Tá aqui a nossa conta. Para resolver isso daqui a gente faz integração por partes. Então esse primeiro v a gente deriva e esse v elevado a menos blá 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 a gente integra. A vantagem de fazer isso é que v vezes a exponencial desse treco todo é uma função bem conhecida, então é fácil integrar, é só fazer substituição, enfim, se vocês quiserem tentar fazer, vocês vão ver que é facinho. Eu vou escrever só o resultado aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e muito cansativo. Anyway, o resultado dá isso daqui, a primeira parte da integração por partes dá esse menos kbt sobre m, e a exponencial calculada em menos infinito e mais infinito, que é zero. E a segunda parte dá a integral da gaussiana de novo, mas se vocês lembrarem, isso é exatamente 1 sobre n, porque n vezes a integral desse treco todo tem que dar 1. Então, o resultado no final é só kbt sobre m. Essa é a velocidade média que a gente acha da partícula. E substituindo os valores que a gente tem para o ar, então a maior parte do ar é formado por partículas de nitrogênio, moléculas de nitrogênio, ou sei lá, de nitrogênio. Bom, nitrogênio. A massa atômica disso é 21 ou 28 unidades atômicas. Se vocês não sabem disso, eu também não sei, para ser sincero, eu procurei no Google. O valor da constante de Boltzmann é esse númerozinho bonito aí. E a temperatura aqui eu chuto que deve estar uns 20 graus ou próximo disso. Então, 293 graus Kelvin. Se vocês terminarem a conta, vocês vão ver que a velocidade é mais ou menos 300 metros por segundo, que é perto da velocidade do som, que é 340 metros por segundo, não à toa, eles estão de uma certa forma ligados. Bom, eu acho que eu já falei demais e talvez muito rápido, então se vocês puderem escrever se vocês acharam bom, ruim, mais ou menos, está muito rápido, muito devagar, muito confuso, muito enrolado, vocês por favor avisem. E na próxima aula, além de trabalhar aquelas integrais feias que eu pulei, só coloquei o resultado, a gente também vai mostrar que PV é igual a nRT, esse é o plano pelo menos, e vamos parar de fazer só teoria e vamos começar com alguns exemplos e com alguns exercícios para vocês se prepararem para qualquer tipo de avaliação que tiver. Que até agora a gente só fez o blá 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 da ideia, mas não botou a mão na massa ainda. Então é isso, eu agradeço a quem viu até aqui e espero vê-los novamente numa próxima.